Eis aí então, abençoados, o tema do nosso estudo nesta manhã: batizados em Cristo, nascidos da água e do Espírito. O tema de hoje: batizados em Cristo, nascidos da água e do Espírito. Nosso versículo inicial se encontra em João, capítulo 3, versículo 5, livro histórico de João 3, 5. Antes de nós lermos, eu vou me dirigir aos abençoados que estão pela gravação. Louvo a Deus pela vida de vocês. Que bom que vocês estão aí com a gente, crescendo em graça. Convido vocês a se inscreverem em nosso canal, caso vocês não sejam inscritos ainda. Aqui embaixo do vídeo no YouTube tem um botão de se inscrever. Tem também o sininho. É importante marcar o sininho também, que ele é que te notifica. Quando nós postamos alguma coisa, alguma gravação, alguma entrada ao vivo, você recebe uma notificação, tá? Então se inscreva, marque o sininho. Quero te convidar também a você conhecer os links que estão embaixo do vídeo no YouTube. Links com coisas maravilhosas, algum estudo que nós, porventura, propusermos aqui para os irmãos. Vamos deixar o link aí embaixo do vídeo, tá? E vocês encontram também os nossos livros para vocês lerem gratuitamente, amados. Vocês podem baixar, ler, distribuir à vontade, tá? Então leiam os nossos livros gratuitamente, conheça os links, enfim, fique à vontade, conheça o nosso trabalho, acesse o nosso portal, tá bom? Para você conhecer mais e mais do nosso trabalho e, consequentemente, do Evangelho da Graça, tá? E eu convido você que gosta do nosso trabalho, nos acompanha sempre, convido você a ser um dos patrocinadores, um semeador voluntário deste nosso trabalho em graça. Eu peço a você que seja um semeador para que possamos investir cada vez mais nesse trabalho, para que essa mensagem chegue a muito mais pessoas. Se você deseja no seu coração apoiar, aqui embaixo do vídeo no YouTube tem um link, seja um semeador. Nos ajude e fica de antemão a nossa gratidão pelo seu apoio, tá bom? Muito obrigado. Vamos então, amados, ler João capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo santo e amado, igreja do Senhor, sem ruga, sem mácula, abençoados com todas as bênçãos, mais do que vencedores, povo santo de Deus. Meus amados, é bom a gente entender essa questão, né? Nós estamos pregando a graça e eu, particularmente, tenho defendido essa palavra ao longo de 20 anos, né? Esse ano de 2019 é um ano que eu completo, graças a Deus, né? Se você está na gravação no futuro, né, saiba que nós estamos gravando aqui, estamos ao vivo e gravando em 2019. Hoje é dia 8, né? Dia 8 de setembro de 2019. E então já completei 20 anos defendendo essa palavra, né? E eu louvo a Deus por isso. E é importante entender essa questão aqui, de que fomos batizados em Cristo. É fundamental entender, e nós temos divulgado esse entendimento ao longo desses anos, porque o povo do Senhor precisa compreender isso. O que é o verdadeiro batismo? Qual a importância dele para a nossa vida, né? Qual a importância desse entendimento, amados, que o povo aí fora tem que ter. Para que o povo venha, nós em graça já fazemos isto, e para que o povo aí fora, que ainda está no meio do sistema religioso, envolvido com todo esse cerimonialismo, com toda a obra da lei, ou inspirada na lei, né, que esse povo venha ser liberto também e compreender verdadeiramente o que Jesus fez por nós. As pessoas no meio da religião, amados, elas não entendem o que Jesus fez por nós. E elas estão nessa luta de pagar preço, envolvidas com denominações religiosas, né? Elas acham que igreja são essas 4 paredes, né, onde colocam uma placa denominacional, tem CNPJ, tem não sei o quê, tem documentação burocrática, e etc, etc. Eles acham que isso é que é igreja. Ah, eu vou à igreja, né? Eu estou indo para a igreja, mas eles não apontam para as pessoas, eles apontam para o local. Ali é a igreja. Não, a igreja do Senhor é o seu povo. É a união do seu povo. A igreja somos nós. Sabe? Então a reunião da igreja não tem que ser numa, entre aspas, num templo, né? Porque o templo são as pessoas, né? Nós juntos somos o templo. Tá? Não um espaço de pedra, de tijolo. Tá?
Mas por que as pessoas se envolvem com isso? Elas acham que elas só estão na igreja se elas estiverem submetidas a uma placa denominacional, se elas passarem num batismo de águas e se tomarem cerimônias como Santa Ceia, passarem óleo na cabeça, etc. Por que elas acham que só assim que elas são salvas, que elas estão de fato em Cristo? Por tudo que a religião coloca. A religião, ela coloca o mérito, né? O seu mérito. Então, tudo começa com o famoso aceitar a Jesus. Como eu sempre digo, é um conceito que não existe na Bíblia. Tá? Mas eles falam em à torto e à direita. Né? Aceitar Jesus, vem aceitar Jesus. Isso não existe, é entre aspas. Tá? Não existe isso aí. Né? Mas eles acham que tudo começa nisso. Eu, por minha vontade, aceitei a Jesus, e aí me batizei, aí tomei Santa Ceia, participei da classe dos catecúmenos, fiz a iniciação, fiz o curso de novos membros, aí cada segmento aí chama do que quiser, né? O fato é que eles passam por todo esse processo, são apresentados à igreja. Agora eu sou membro, agora eu sou da igreja, agora eu sou batizado, agora eu sou salvo, agora... Sabe, fica esse pensamento de dependência do homem e de um sistema implantado, e isso desvaloriza o que Jesus fez. Porque se a palavra nos ensina que o Senhor nos batizou a todos na cruz, né? E nós hoje temos que nos rebatizar, porque o batismo em águas é um batismo ultrapassado. A gente vai ver isso aqui já já. Tá? Mas as pessoas acham que tem que se rebatizar, porque foi batizado na cruz. Mas tem que passar por uma água para se limpar. Então a limpeza que foi feita na cruz valeu de quê? Vocês entendem isso? Né? Então isso é o quê? Uma desvalorização da obra de Cristo. Então a pessoa, né, pensa, bom, eu aceitei Jesus, eu paguei o preço, eu passei na classe, eu passei na prova, sei lá, tanta coisa, né? Eu vou ao monte, eu tomo Santa Ceia, tudo é eu. Isso desvaloriza a obra do Senhor. Só quem está debaixo do Evangelho da Graça compreende isso e valoriza a obra dele verdadeiramente. Então, nosso esforço em pregar a graça, em trazer esse entendimento, é para que o povo abandone essas obras, esse cerimonialismo, compreenda o que Jesus fez de fato, para que elas valorizem o que o Senhor fez e se submetam ao que Ele fez. Né? Então, nesse estudo de hoje, vamos compreender que todos nós, na realidade, fomos batizados em Cristo. E aí, consequentemente, esse batismo feito na cruz... ele se manifestou, vamos dizer assim, através da presença do Espírito Santo, né? O Espírito Santo trouxe o benefício daquele batismo para nós, e esse Espírito Santo maravilhoso, o Espírito de Deus, que hoje é um Espírito conosco, ele nos fez nascer da água. É interessante isso, né? As pessoas relacionam o nascer da água com batizar em águas, e não é isso que Jesus está falando. A gente vai entender o que é nascer da água. O nascer da água ele é uma consequência do Espírito. O Espírito é que nos fez nascer da água. Mas o que significa isso? A gente vai chegar lá, tá? Um ponto importante que eu tenho que ressaltar aqui é em relação a essa questão de entrar no reino. É importante você entender que nós estamos em um outro contexto. Quando Jesus falou isso aqui, eles estavam antes da cruz. Né? Jesus estava preparando o advento do reino. Tá? Ele estava em seu ministério. Então, por isso que o termo aqui é entrar. Entenda isso, amado. Veja bem, queridos. Para nós entendermos a palavra, nós temos que nos posicionar em todos os contextos. Tá? Existe o contexto do texto, ou seja, você não pode isolar um versículo do raciocínio completo, que o cerca. Tá? Mas existe, além do contexto do texto imediato, existe o contexto bíblico em geral, existe o contexto histórico, contexto cultural, existe o contexto dos tempos que foram divididos, né? Ou seja, o antigo Aion, a antiga aliança, a nova aliança. Tudo isso você tem que se posicionar para você entender. Se você ler esse versículo inicial aqui, colocando a sua cabeça no passado, como se essa visão valesse para hoje, você confunde. Por isso que as pessoas hoje, elas acham que elas ainda vão entrar no reino. Porque ela lê isso aqui e não contextualiza.
né? Então, na verdade, vos digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino. Eles estavam antes. Só que, amados, o reino já veio. A palavra diz que o Senhor já nos transportou para o reino. Na verdade, Ele transportou aqueles que estavam lá debaixo do pecado, né? Antes da cruz, debaixo da lei, Ele transportou. E nós que nascemos já na nova aliança, nós já nascemos no reino. O reino já é uma realidade. Aí você fala assim, então, Cristiano, se entrar no reino não é mais adequado por causa que nós já estamos na graça, qual é o sentido, então, hoje? O sentido não é entrar. O sentido é herdar. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Tá? Eu não vou entrar muito nisso hoje, porque nós já trouxemos um estudo sobre isso. Tá? Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, na gravação, tá? O estudo que fala sobre essa questão de herdar, de entrar. Tá? Eu não lembro exatamente o tema agora, mas eu vou pesquisar e vou deixar embaixo do vídeo no YouTube. Tá? Então você que está pela gravação, é só você pegar e assistir depois para você entender esse conceito. Agora não é mais entrar, agora é herdar, é vivenciar o reino de Deus. Só vivencia hoje o reino, nós já estamos no reino, espiritualmente já nascemos aqui. Aqueles que estavam antes da cruz foram transportados. Nós já nascemos, o reino já é uma realidade, o reino já nos foi entregue, glória a Deus por isso. Agora, você só vai herdar o reino nesta vida terrena com isso aqui, se você nascer da água e do Espírito. Então a questão não é mais entrar, mas é herdar. Assista esse estudo se você não assistiu ainda. Ou se assistiu, reassista-o, porque vale muito a pena para você entender e relembrar os conceitos de herdar o reino, tá? Então, amado, nascer da água e do Espírito não tem absolutamente nada a ver com batismos em águas. Tá? É bom você entender isso, porque isso sempre nos foi entregue, essa ideia sempre nos foi entregue. Nascer da água é você aceitar Jesus, você entra na classe dos iniciantes, se prepara, classe de batismo, classe não sei do que, aí você se prepara, no dia tal vamos marcar. Aí você vai à praia, você vai ao rio, você vai à piscina, e você deita na água, faz aquela cerimônia, que muitos dizem, não, a gente faz por... Eu já vi alguém falar isso, amado. Não, eu entendo que o batismo na água ele é simbólico, ele é não sei o quê, mas a gente faz porque é lindo. Isso é argumento? Faz porque é lindo? Não, amado. Pelo amor de Deus, né? Então as pessoas passam por todo esse cerimonialismo. Ah, eu nasci da água. Será que nasceu mesmo? Né? Então, amados, vamos entender o seguinte. Basicamente, na palavra de Deus, nós encontramos dois modelos de batismo. Tá? O batismo de João, nas águas, João Batista, e o batismo de Jesus. João e Jesus. Nós fomos batizados em que batismo? João ou Jesus? Jesus. Vamos ver aqui, então, o próprio João falando desse conceito. E você vai notar nessa passagem aqui, que é um clássico, né? Quem conhece a graça conhece muito bem essa passagem aqui, ela separa muito bem esses batismos. Texto histórico, Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus 3, 11. Aqui é João falando, né? E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Note uma coisa importante, nós até grifamos isso aí. Eu batizo com água para quê? Qual é o sentido do batismo na água? Era para o arrependimento de pecados. Lembre-se que aqui, nessa ocasião, eles estavam antes do pecado ter sido aniquilado. O pecado, meus irmãos, foi aniquilado na cruz. Hebreus 9, 26 deixa isso claro. Pode deixar o versículo aí em tela cheia, tá, amado? Veja bem, nós fomos batizados na cruz. Na cruz o pecado foi aniquilado. Hebreus 9, 26. O Senhor aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Entenda isso. Aqui, quando João falou isso, eles estavam antes disso. O povo ainda estava debaixo do pecado, debaixo da lei, etc. Então ele batizava com água para o arrependimento. Neste contexto aqui dessa passagem faz todo sentido. Tá? Então eu batizo agora com água para o arrependimento. Perdão. Mas, olha o mas. Está vendo o mas? Esse mas é porém. Entende? Porém. Eu batizo agora em águas para o arrependimento.
Nós estamos debaixo do pecado, tá? Então João fazia esse batismo na água, que acabava sendo um batismo inspirado na lei, né? É claro que o João ele não era um batismo da lei propriamente, porque não era feito no templo, né? João batizava no rio, tá? Mas acabava tendo uma inspiração, por quê? Porque na lei se faziam abluções com águas, tá? Uma das limpezas que se fazia na lei era justamente o banho através da água. E por que isso? Porque o batismo de João é um batismo transitório. Transitório, de transição. Eu batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, olha só, amado, é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Olha só onde João se posicionou. Ele, ou seja, Jesus, aquele que vai vir, né, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ó, quantos batismos vocês enxergam aí? O batismo na água de João para arrependimento e o batismo de Jesus. Percebem? Estão entendendo? Se vocês observarem, se vocês lerem a história, os discípulos faziam o batismo de João também ali. E tem uma parte na palavra que diz assim, os discípulos batizavam e Jesus mesmo não batizava. Não é curioso isso? Alguém pode dizer, não, Cristiano, ele não batizava porque ele era o líder, ele mandava os outros batizarem. Não, amado, Jesus nunca agiu assim. Jesus, pega a história de Jesus, verifica, será que Jesus já agiu de alguma maneira assim, separado por ser líder? Já viu isso aí, abençoado? Não, façam vocês. Eu sou o líder, eu não vou batizar porque eu sou o líder, eu que mando. Quando que Jesus fez isso? Nunca. Ele seria o primeiro a estar lá batizando, mas ele não batizava na água. Por quê? Porque o batismo de Jesus era outro, filho. O de João é na água, para o arrependimento. O de Jesus é outro. Aí o João disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, o batismo que Jesus fez na cruz foi a provisão, né? Ele batizou. Esse batismo se manifestou na vida do povo de Deus com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo começou a ser derramado lá no famoso dia de Pentecostes nos judeus. Posteriormente, ele passou também a vir habitar nos gentios. Aquele período foi um período de transição. Então ali o Espírito começou. Por isso que a gente vê registrado na história, toda aquela coisa, né? Falou em línguas, o Espírito Santo veio e desceu e impôs as mãos, porque aquele era um período de transição. Então ali o Espírito começou a vir. Nós que nascemos na graça, já nascemos com o Espírito em nós. E então a presença do Espírito manifestou e manifesta e manifestará para sempre o batismo feito na cruz. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, o batismo realizado na cruz se tornou real em nós com a presença do Espírito. Ele fala com fogo. Amado, fogo aqui não é rodopiar na igreja e gritar e falar em falsas línguas, não. Isso sempre nos foi ensinado. O Espírito Santo e com fogo. Fogo é o quê? É a gritaria. Eu fui pentecostal, amado, eu posso falar, tá? Fui por muitos anos. Aliás, meu maior período de religioso foi no meio pentecostal. Então, sempre nos era ensinado que o batismo com o Espírito Santo era ainda vir, você ter que buscar o Espírito. Aí, para ele, numa sorte sua lá, em algum momento ele vinha até você, aí você começava a pular, a gritar, falar nas supostas línguas, que na verdade aquilo não tem sentido, aquilo nem existe na Bíblia, essas línguas aí. Tá? Nem existe, isso aí não existe na Bíblia, tá? Esse Siri canta lá na praia e blá, 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 blá. Mas desculpe, com todo respeito. Cristiano, eu sou pentecostal, você está me desrespeitando. Não, mas eu estou falando a verdade para você. Encare dessa maneira. Essas línguas não existem na palavra. Essas que os pentecostais falam aí. Nós temos estudo aí no nosso canal. Pesquisa aí sobre esse negócio de dom de línguas. Pesquisa no nosso site. Pesquisa que você vai encontrar material sobre isso. Tá? Isso não é o fogo. O fogo, amado, olha só, fogo na Bíblia, de maneira geral, significa juízo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se você ler o contexto, você vai ver.
O Espírito Santo é para quem? Para boa semente, para os eleitos de Deus. O juízo é para quem não é eleito de Deus. Vocês sabem que sempre houve no mundo as duas sementes. A semente boa e a má. Joio e trigo. Né? Para o trigo, para os eleitos, para os salvos, Espírito Santo. Para os demais, fogo. Juízo. Está claro isso, né? Tá bom? Então, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí, o Espírito Santo para uns, fogo para outros. Tá bom? Então, amados, esses são os batismos que nós encontramos. O de João e o de Jesus. Aí você pode pensar assim, mas irmão Cristiano, a gente verifica em Atos dos Apóstolos, mesmo depois da cruz, os discípulos batizando. Né? Filipe batizou um eunuco, e o próprio Paulo disse que batizou, etc, etc. Você vê, parece que Jesus, depois da cruz, manda batizar. Amados, olha só. Para você que está na gravação, você que está ao vivo, embaixo do nosso vídeo aqui no YouTube, no box de informações, no computador é mostrar mais. Você clica e abre, tá? Ou no celular você clica na setinha aí do lado do título, né? E vai abrir um box. Você vai encontrar vários links. Um deles é o link da nossa livraria. Eu vou lhe convidar a você ler o nosso livro Respostas em Graça. Se você está ouvindo essa mensagem em outro meio, tá? De repente você está assistindo fora do YouTube, ou você está ouvindo, de repente, né, uma versão em áudio, pesquisa no nosso site, entra no nosso site, evangelhoeterno.com.br, entra no nosso site. Tá? Você vai encontrar o link da livraria. Você pode ler gratuitamente, baixar, ler, distribuir, fazer o que você quiser. Leia o livro Respostas em Graça. Nós temos diversas respostas explicando essa questão dos batismos que se faziam na igreja primitiva. Inclusive, o próprio Paulo diz que batizou. Lê o livro para você entender, tá bom? Então, amados, vamos ver. Aqui nós vimos o batismo de João. Repetindo, o livro Respostas em Graça. Leia todos são gratuitos. Mas, em especial para o assunto de hoje, leia o Respostas em Graça. Batismo de João, batismo de Jesus. O João era nas águas, um batismo para o arrependimento de pecados, porque eles estavam antes da cruz, debaixo do pecado. Só que o batismo mudou. O João falou, ele, Jesus, fará um outro batismo, não é o meu. Eu batizo com água, mas o que vai vir, Jesus, esse batizará com o Espírito e com fogo. Onde foi esse batismo? Onde esse batismo foi provido? Para todos. Aliás, é importante dizer, quando você vê Paulo falar, já viram isso? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Já viram Paulo falar isto? É um batismo para todos. Nós compartilhamos de quantos deuses? São muitos deuses? Não, é um só. Há um só Senhor. Ponto. Uma só fé. Nós compartilhamos da mesma fé. Cada um tem um quinhão de fé, mas é um quinhão da mesma fé. Concorda? Da mesma maneira que nós compartilhamos de um só Senhor e de uma só fé, nós compartilhamos de um único batismo. Pegou, né? Vamos ver. Romanos 6, versículos 3 e 4. 3 primeiro, claro. Ou porventura, olha a pergunta que o Paulo faz, tá? Aqui no contexto o Paulo está falando de pecado, etc. Olha o que ele fala aqui. Ou porventura ignorais, vocês ignoram, romanos, que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados no rio Guandu? É isso? Fomos batizados no rio Jordão? Fomos batizados na piscina da igreja? Não. Todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Será que tem alguma coisa... É difícil ter alguma coisa mais clara do que isso na Bíblia, né? 4. Fomos, pois, sepultados com Ele. Está vendo? Por isso que a gente fala... Aliás, a gente fala não, né? A palavra fala que nós já morremos.
Nós temos um estudo aí também. Já morremos, né? Já estamos mortos. Você anotou aí para mim, abençoado, o primeiro? Já estamos mortos. É um estudo. Para a gente não esquecer de colocar. Assiste esse estudo aí. Os estudos que nós deixarmos, amados, assista um link aí embaixo, tá? É o 4, né? Vamos ler. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte. Olha aí, ó. Está escrito aí. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha onde foi o batismo. Vocês estão observando aí? Foi na morte. Fomos batizados em Cristo na morte. Quando o Espírito Santo veio habitar no povo lá, naquele povo que viveu na transição, né? Aquele povo que nasceu antes da lei, durante a lei, né? Antes da cruz, aquele povo viveu a transição para a graça e eles começaram a receber o Espírito. A partir daquele momento, aquele batismo da cruz se manifestou na vida do povo. Por isso que João disse, o Senhor vai batizar com o Espírito. O batismo feito na cruz passou a habitar no povo como o Espírito Santo. E aí o povo passou a ser revestido de Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, entenda uma coisa, vocês são revestidos de Cristo. E não é porque você um dia passou num batismo de água. Eu me batizei na igreja católica. Eu também, amados. Eu era criancinha de colo, minha mãe me levou lá, a minha família era católica, né? Minha mãe levou e me batizou lá, entre aspas, né? Eu era criancinha. Aí depois minha mãe entrou na igreja pentecostal, eu segui os passos lá. Quando eu fiz acho que 13 anos ou 14, de 13 para 14 ou 14 já completos, me deram um banho de novo no rio. Né? Eles chamam de batismo, mas foi o segundo batismo, entre aspas, no rio. Tá? Aí, depois eu saí da igreja pentecostal, fui para Batista. Chegou na igreja batista, eles não aceitaram um batismo pentecostal. Falei, não, pastor, eu já fui batizado lá. Não, aqui não aceitamos batismos pentecostais. Eu não sei como é hoje, mas na minha época não aceitaram. Aí o pastor me deu um terceiro banho. Não é isso que te reveste de Cristo. O que nos revestiu de Cristo foi o batismo feito na cruz e que o Espírito Santo fez manifestar em nós. Gálatas 3, 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, onde foi o batismo? Você acabou de ler comigo, onde foi? Na cruz, na morte. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Glória a Deus! Nós estamos revestidos de Cristo porque fomos batizados em Cristo. Com o batismo de Jesus, não de João. Não foi o de João que nos revestiu de Cristo, foi o de Jesus. Somente Jesus poderia nos revestir dele. Vocês compreendem esse conceito? Tá? Então, amados, para alguns, nascer da água é ser batizado nas águas. E nascer do Espírito é você começar a rodar na igreja, ter, né, aqueles delírios, tá? Pentecostais e falar nas supostas línguas que eles dizem que são dos anjos. Isso não tem sentido nenhum, né? E eles dizem que isso é nascer do Espírito. Não se trata disso, meus amados. Vamos ver o que é nascer da água e do Espírito, que é uma coisa só na real, né? Porque a água é um instrumento do Espírito. Então, nascer da água e do Espírito é uma coisa só, porque você nascer do Espírito, ou seja, é algo que vem do Espírito através da água. Mas que água é essa? Vamos ver? O nascer de novo, nessa nova aliança, tem a ver com isso aqui, ó, a mente, o entendimento. Nascer de novo nessa nova aliança tem a ver com o entendimento. É um seu entendimento ser renovado, renascido. É quando Cristo começa a ser formado em nós, quando o verdadeiro evangelho nos é revelado. Vejam só, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. 1 Coríntios 4, 15. Porque ainda que tenhais 10.000 aios em Cristo, olha só,
Ainda que você... Porque na igreja dos Coríntios, havia ali muitos líderes, né? E tinha toda aquela disputa. Eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Havia essas brigas, essas bobagens, né? Em Coríntios havia muito isso. Aí Paulo fala, olha, ainda que vocês tenham 10.000 líderes, e os condutores em Cristo, não tendes, contudo, muitos pais. Paulo está dizendo, eu sou o pai de vocês, no sentido espiritual, tá? Que Paulo está falando. Ou seja, em que sentido pai? É no sentido de tê-los gerado pelo Evangelho. Esse é o sentido. Porque ainda que tenhais 10.000 aios em Cristo, não tendes, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei. Olha só que palavra. Esse é o sentido de pai aqui, tá, gente? O Paulo aqui, ele não está arrogando para si o sentido de pai, querendo substituir a Deus. Por favor, amado, não é isso. É um sentido figurado. O que ele está dizendo? Por meio do Evangelho que eu preguei, vocês foram gerados em Cristo. Aí eu digo, gerados aonde? Na mente. O Evangelho penetra a mente e ele nos gera em Cristo na mente. É um entendimento. Então, ainda que tenha as 10.000 aios, você não tem muitos pais. Porque eu, Paulo, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Vocês estão vendo o que é um novo nascimento? Você ser gerado de novo é aqui, por meio do Evangelho, na mente. Agora, quem faz isso? Paulo está dizendo o seguinte, eu transmiti o Evangelho, ou seja, Paulo foi um instrumento. Agora, quem fez o trabalho espiritualmente? Obviamente, o Espírito Santo. E qual foi o instrumento que o Espírito Santo usou? A água. Mas que água, Cristiano? Veja, João 15,3, livro histórico. João 15,3. Vós já estáis limpos. O que limpa? É a água. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que é a água? A palavra. Oh, meu amado, as pessoas aí fora no sistema pensam que a água é deitar no tanque. A água é a palavra entrando na tua mente, limpando a sua mente, destruindo fortalezas, como nós estudamos recentemente. Não sei se foi domingo passado ou retrasado, a gente falou sobre as fortalezas. A água é isso, que limpa a mente. Vós já estáis limpos pela palavra. É a água que limpa. Efésios 5:25. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Que lindo, né? Que maravilha. 26. A fim de a santificar. O que Jesus já fez com a igreja, amado? Ele já nos santificou, amado. A igreja é santificada. A fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Olha, meu amado. O que é a água? É a palavra. A fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. É o Espírito Santo que atua, queridos. É o que Paulo fala escrevendo a Tito, né? Paulo fala o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. 27 agora. Para que o Senhor fez isso? Para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa. Meus amados, nós já estamos casados com o Senhor. A igreja, que é a noiva, ela já é a esposa. Já fomos casados com Ele para sempre. Somos um espírito com Ele. Para apresentá-la, Ele purificou a sua igreja, a sua amada, com a lavagem da água pela palavra. Para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa. Olha como é que você é. Nós somos gloriosos em Cristo. Sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante. Olha só, ou seja, a igreja é perfeita, mas santa e irrepreensível. Que palavra do Paulo. Percebeu o que é água? Está entendendo o que é nascer da água? Lembrei a mensagem sobre herdar o reino. Anota aí, graças a Deus lembrei. Para você entender
quando você nasce na sua mente, a sua mente é lavada pela palavra, como nós vimos agora há pouco, é o nascer de novo. Aí Jesus falou, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar, porque eles estavam em pecado ali. Agora o sentido é herdar, é usufruir. Assistam a esse estudo que está aí. Além do estudo que já estamos mortos, esse também sobre herdar o reino. Vamos deixar embaixo do vídeo no YouTube. Então, amados, o novo nascimento, ele ocorre em nosso entendimento quando conhecemos a graça, o verdadeiro evangelho. Esse evangelho nos transforma e nos possibilita viver o reino de Deus, os benefícios desse reino, sermos úteis ao reino. Há uma consequência, entende? Do verdadeiro batismo. O batismo foi feito na cruz. A presença do Espírito Santo em nós trouxe esse batismo para nossas vidas. Por isso que João disse, eu batizo com água para arrependimento. Fazia sentido batizar lá antes da cruz. Eles estavam debaixo do pecado. Tá? Então eu batizo com água para arrependimento. Mas o que vai vir, aí tem um mas. Você tem que firmar bem a cabeça nisso. Mas, porém, ou seja, vai vir um outro batismo aí. É o batismo de Jesus. Não é mais em águas. É em Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo para os eleitos, obviamente. Tá? E aí nós passamos a poder herdar o reino. Servir a Deus em espírito e em verdade, ou seja, começa a haver consequências em nossa mente. Então, amados, nós fomos batizados em Cristo. Lá na cruz, o Espírito Santo dentro de nós trouxe aqui o resultado daquele batismo para as nossas vidas. E o Espírito Santo, por meio da palavra, por meio do evangelho genuíno, fez e está fazendo. E eu creio que enquanto nós estivermos nessa vida, Ele fará uma limpeza em nossa mente a cada dia. São consequências. E vamos ver aqui alguns exemplos dessas consequências do novo nascimento, que é aqui na mente, é por meio do lavar do Espírito. Olha só, amados. Vem para mim, amada, que caiu aqui. Não. Vamos lá, então. Voltou aqui para mim. Vamos lá. Primeiro, vamos ver aqui alguns exemplos, como eu falei, de mudanças, de transformações que esse lavar, que esse novo nascimento nos traz. O primeiro deles, primeira consequência imediata, é nos libertar das obras da lei. Até recentemente nós colocamos um texto, acho que foi ontem, sábado, né, para quem está ao vivo, claro, né? Nós colocamos um texto em nosso portal sobre por que deixar as obras da lei. Eu vou deixar embaixo do vídeo, anota aí para mim, amada, por gentileza. O link desse texto para vocês lerem, tá? Sobre por que deixar as obras da lei. Na verdade, é uma consequência do conhecimento. Gálatas 5,18. Olha só. Mas, se sois guiados pelo Espírito, note bem, amado, ser guiado pelo Espírito, nesse contexto aqui, é não ser guiado pela lei. Você tem dois guias, vamos dizer assim. A lei de Moisés ou o Espírito. Então Paulo diz, não, quem está debaixo da graça é guiado pelo Espírito. Então, se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Que tremendo, hein? Isso é o quê? A libertação que o novo nascimento traz. Você sai debaixo da lei, das obras da lei na hora. Gálatas 2,19. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei. Olha que curioso. Por quê? Porque a lei exigia a morte do cordeiro, não é isso? Para haver purificação. Não é o que Paulo fala? Sem derramamento de sangue não há remissão. É isso. Então, essa morte, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Meus amados, vocês percebem que o novo nascimento nos faz viver para Deus, vivermos para Deus? Hoje, na graça, você vive para Deus de verdade. Antes você vivia, eu vivia, né? Todos nós vivíamos, ou no ateísmo, que para mim é uma religião. Ateísmo é religião. Porque para você acreditar, né, que tudo que existe veio do nada, é uma coisa que, como eu já disse recentemente, né, é uma ideia que não tem sentido
Claro, na palavra, obviamente, nunca vai ter sentido isso, mas nem na filosofia. Se você pensar filosoficamente, é uma aberração. Tudo que existe vir do nada por acaso. Isso não faz nenhum sentido. Então, para o cara ser ateu, ele tem que ser um religioso, por assim dizer. Então, o novo nascimento nos tira das religiões, do ateísmo, do cristianismo, porque o cristianismo é uma religião, é um sistema religioso. Nós, em graça, amados, não vivemos cristianismo, nós vivemos a fé cristã, genuína. Entendam isso. Cristianismo é a igreja católica, é o sistema, as protestantes, tudo mais. Isso é cristianismo. Graça é fé genuína. Então, quando você tem a sua mente lavada pelo Espírito, quando a sua mente é limpa pela água da palavra, a consequência é essa, você entender que morreu para a lei e abandonar obras da lei. Romanos 7:6. 7:6 de Romanos. Mas agora fomos libertos da lei. Olha aí que palavra. Havendo o quê? O que está escrito aí? Havendo morrido. Havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Olha que palavra. Fomos libertos da lei. Isso é o quê? É uma consequência do novo nascimento. E aí, amado, uma vez que você é livre da lei, obviamente você entra no descanso. Porque a lei, ela representa, vamos dizer assim, o que nós chamamos de o sexto dia. O sexto dia metafórico é o dia da criação, como você vê em Gênesis, né? O dia que a criação foi concluída, que o homem foi criado. Então nós entendemos que esse sexto dia, que foi o dia do império das trevas, o dia da escuridão, ele terminou na cruz, né? E na ressurreição consequente de Jesus. É tudo uma metáfora, né? E o sétimo dia é o dia do descanso. É o que eu sempre digo, você vê no Gênesis, né? O Senhor descansou no sétimo dia. Aquilo é um descanso profético. Não é que Deus precisava descansar literalmente. É um descanso profético que representava a graça. Nós já vivemos o sétimo dia já nascido. Já estamos na luz do sétimo dia e estaremos para sempre. Ou seja, estamos no descanso. Porque você teve a sua mente lavada pelo Espírito Santo, né? Pela água verdadeira que é a palavra. Você consequentemente, abriu mão das obras da lei e, por conseguinte, você entrou no descanso. Hebreus 4:3. Nós vivemos esse descanso. O descanso, amado, tem um sentido de obra da lei. Esse é o sentido do descanso, tá? De você abandonar, mesmo porque nós vamos ler Hebreus aqui, né? A carta aos Hebreus foi escrita para isso, para que o povo hebreu abrisse mão das obras de Moisés, tá? Hebreus 4:3. Porque nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. O descanso que foi prometido. Nós que cremos entramos no descanso. Olha que palavra. Isso é consequência do novo nascimento. Nós que nascemos da água e do Espírito. Entramos no descanso. Fomos batizados em Cristo. Agora o versículo 10. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, olha só, o sétimo dia, a graça, esse também descansou das suas obras, assim como Deus das suas. Olha, amado, que palavra. Percebe que esse descanso de Deus lá no Gênesis é um descanso profético, que apontava para a graça. Aí Paulo dizendo, aquele que entrou no descanso de Deus, aquele descanso lá do Gênesis, esse também descansou das suas obras. Os hebreus viviam debaixo de obras da lei, de sacrifícios. E nós, eu digo hoje em nossos tempos, também experimentamos um pouco isso. Quando vivemos no sistema religioso, nos jejuns, nos sacrifícios, nos sábados, muitos guardavam sábados, né? Nos sábados e nos dízimos e nos sacrifícios corporais e nos montes e tudo mais. A graça trouxe o quê? O descanso. Nós passamos a crer no verdadeiro evangelho e entramos no descanso de Deus, a nova aliança. Isso é o quê? Consequência do verdadeiro batismo, consequência da lavagem em nossa mente, consequência do que o Senhor fez por nós, do novo nascimento. Outro exemplo, através do verdadeiro batismo,
que alcançou o nosso entendimento por meio da palavra, a verdadeira água, né? Nós passamos a servir a Deus em espírito e em verdade. O novo nascimento, amados, ele faz isso. Ele fez conosco e fará com todos aqueles que no futuro vierem ter contato com a palavra da graça. O verdadeiro batismo, o novo nascimento em graça, nos libertou das obras da lei, nos fez entrar no descanso e nos fez servir a Deus em espírito e em verdade. João 4:24, só para pontuar aí, né, na palavra. João 4:24. Deus é espírito. Amém. E é necessário, olha o que está escrito aí, necessário. É imperativo, tem que ser assim. É necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. É necessário. Como que você vai adorar em espírito se você não nasceu do espírito? Percebe? Só vai adorar em espírito e em verdade, servi-lo em espírito e em verdade, se você nascer do espírito. Um novo nascimento, que vem, nesse contexto nosso da graça, vem na mente pelo Evangelho revelado. Romanos 1:9. Pois Deus, olha só o que Paulo fala aqui. A quem sirvo aonde? Na lei? Nas obras sacrificiais? No paga-preço? Nas cerimônias? Na denominação religiosa? Na sinagoga? Aonde? Onde eu sirvo? Aonde? Em meu espírito. Entende que servir a Deus não tem a ver com sinagoga, meus amados? Vocês estão entendendo? Um local. Eu sirvo a Deus naquele local. Eu sirvo a Deus naquele endereço. Aquele endereço é a minha igreja. Você está entendendo que é em espírito? Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito. Pode deixar o versículo aí, amado, enquanto eu explico? Eu lembrei de uma coisa importante a falar. Vocês se lembram quando Jesus foi perguntado ali sobre a adoração? Senhor, os samaritanos adoram no monte. Os judeus adoram no templo. Estavam preocupados com isso. Qual é a adoração certa? É no monte ou no templo? O que Jesus falou? Gente, vai chegar um tempo em que a adoração será em espírito e em verdade. Não é local, não é endereço. Pegou aí ou não? Não é no pé do monte, não é em templo nenhum. É em espírito e em verdade. Por isso que Paulo fala aqui. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, a graça, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. No caso aqui nas orações. Percebe? Tudo isso, servir em espírito, não está atrelado a endereços, a sinagogas, nada disso. É isso, é o novo nascimento que nos traz isso. É sermos libertos da obra da lei, entrarmos no descanso, servir em espírito e em verdade. E, consequentemente, o último exemplo que eu trago aqui, do que vem para a nossa vida através do novo nascimento, são as boas obras. É aquilo que nós sempre aqui em graça falamos, queridos. As boas obras não trazem salvação nenhuma. A salvação, amado, já foi concretizada. A salvação já foi dada. Quem é salvo, ponto. Acabou. A única manifestação da salvação que acontece hoje em dia, nós entendemos que é no entendimento, né? É o resgate da mente. É aquilo que Paulo fala, né? É trazer a mente à obediência de Cristo. Isso é a salvação manifestada na mente. Mas quando se fala em salvação eterna, já foi concretizada. Então você não faz nada para ser salvo, no sentido da eternidade. Você faz porque você já é. O novo nascimento traz isso. Você tem um novo nascimento, consequentemente as boas obras começam a aparecer na sua vida. Mas é coisa natural, não é forçado. Você faz porque você é salvo de Deus, teve a sua mente resgatada e limpa. Né? Então, para pontuar na Bíblia, Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, tá vendo? Fomos criados em Cristo. Essa criação que Paulo falou lá em cima, que nós lemos, vocês se lembram? Eu vos gerei em Cristo pelo Evangelho. É isso aqui, fomos feituras suas,
criados em Cristo Jesus, note, para as boas obras. Pegou aí? Fomos criados para as boas obras, não por elas. É para elas. Nós não somos salvos por elas. Fomos salvos para elas. Ou seja, as boas obras são consequência do novo nascimento. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Olha que palavra linda. Meus amados, muitos perguntam, Cristiano França, você está aí, eu queria saber por que você não batiza nas águas. As pessoas mandam, hoje bem menos, amados, para falar a verdade. No começo do nosso trabalho era bem mais, né? Nós colocamos o primeiro site na internet, foi em 2006, olha só, amados. Naquele começo, nossa, 90% das mensagens eram de ataque, né? Que igreja é essa que não batiza? Que cara pregador é esse que fala contra o batismo? Aí de vez em quando vem um ou outro. Que igreja é essa? Que negócio é esse que você não batiza? Amado, o batismo quem fez foi Jesus. Eu não vou tomar a glória de Jesus. Amados, graças a Deus, eu nunca batizei ninguém na água. Senhor, muito obrigado. E foi por pouco, né? Porque eu estava lá no sistema, fui ungido no sistema. Mas eu nunca tive essa oportunidade de deitar alguém num tanque de água. Graças a Deus. Porque isso é roubar a glória de Deus. Quando nós éramos da lei, nós roubamos a glória de Deus de várias maneiras. Mas pelo menos nisso eu nunca roubei a glória de Deus. Nunca batizei ninguém. Graças a Deus. Porque o batismo verdadeiro é do Senhor. Ele nos batizou. A glória é totalmente dele. Vocês percebem isso? O novo nascimento, meus amados, é isso. Nós nascemos da água e do Espírito, porque fomos batizados em Cristo. Lá na cruz, Ele nos batizou, o Espírito Santo manifestou esse batismo em nossas vidas, e por meio da palavra, Ele nos fez nascer de novo, renascer da água e do Espírito, para que nós possamos herdar o reino de Deus, vivenciar o reino e sermos úteis ao reino, como nós vimos aqui, todas essas consequências, boas obras, novo nascimento, servir a Deus em espírito e em verdade. Isso é maravilhoso. São consequências do novo nascimento. E você que está vindo para a graça agora, quer detalhes? Cristiano, aquela passagem, aquele texto, eu não entendo. Tranquilo. Como eu falei, eu vou repetir. Embaixo do vídeo no YouTube tem um link da nossa livraria. Se você está ouvindo essa mensagem, esse estudo, em um outro meio, por meio de áudio, entra no nosso site, evangelhoeterno.com.br. Tem um link da livraria. Leia o nosso livro Respostas em Graça. Você vai encontrar respostas sobre essa questão aí de batismo e tantas outras. Aproveite e cresça em graça. Então, amados, todos nós compartilhamos de um só batismo. Batismo feito lá na morte. Toda a honra e glória sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo.